Bom dia, aposentado. Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, 12 de agosto, sobre a revisão da vida toda. Você que está preocupado com o seu processo ou quer saber se tem direito, fique atento porque saiu uma movimentação importantíssima. A Advocacia Geral da União, representando não só o presidente da República, mas também os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, além do Instituto Nacional do Seguro Social, protocolou seu posicionamento oficial na ação direta de inconstitucionalidade de número 2111, tratando dos embargos de declaração e, principalmente, da discussão sobre o futuro dos direitos dos aposentados. E acredite, isso pode mudar o rumo da disputa pelo reconhecimento da revisão da vida toda no Brasil. A informação impactante é a seguinte: no último pedido feito à Suprema Corte, a confederação responsável pelo pedido, que representa os trabalhadores metalúrgicos, trouxe uma discussão nova e absolutamente crucial. Eles estão questionando não só como ficou decidido para quem já tinha decisão favorável, mas também para todos aqueles que entraram com ações até o dia 5 de abril de 2024, que foi a data de publicação do acórdão mais recente sobre esse tema. Ou seja, eles querem que a Corte explicite se quem entrou com ação judicial antes da virada de entendimento do Supremo Tribunal Federal realmente tem direito à revisão da vida toda. Isso não é pouca coisa. É um ponto que nunca tinha sido claramente decidido e agora está posto diretamente no centro da discussão. Se você quer se juntar à luta dos aposentados contra essa injustiça, já comenta aí: revisão da vida toda já, porque é só assim que a pressão pode crescer e fazer diferença. Mas vamos mergulhar nos detalhes e entender o que essa discussão significa na prática. O tema revisão da vida toda, chamado também de tema 1112 pelo Supremo Tribunal Federal, trata do direito do aposentado de considerar todo o histórico de contribuições, inclusive aquelas anteriores a julho de 1994, para calcular o valor da aposentadoria. Antigamente, o cálculo descartava esse período anterior, o que acabava prejudicando quem tinha salários altos naquela época. O Superior Tribunal de Justiça já havia entendido, lá atrás, que esse direito era válido, até que o Supremo Tribunal Federal fez uma reviravolta e decidiu não reconhecer o direito de forma ampla, mudando completamente o cenário. A grande questão do momento é que o Supremo Tribunal Federal, ao mudar o entendimento, fez uma modulação de efeitos tímida, limitada. Foi garantido o direito apenas para quem já tinha decisão judicial favorável, seja definitiva ou provisória, antes da mudança. Ou seja, quem entrou com ação e estava aguardando decisão acabou não tendo o direito assegurado. Isso gerou uma insegurança jurídica enorme, porque milhares de brasileiros confiaram nas decisões dos tribunais superiores anteriores ao ajuizarem as suas ações. O pedido central dos embargos é pontual: garantir explicitamente o direito de revisão para todos que já tinham ação ajuizada até 5 de abril de 2024. A argumentação dos trabalhadores metalúrgicos se apoia em princípios sólidos, como o da confiança, da isonomia e da segurança jurídica. Quando uma pessoa toma a decisão de entrar com ação, faz isso confiando na jurisprudência dominante, nas decisões do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal da época. Não faz sentido que essa mudança brusca do Supremo prejudique esses cidadãos que agiram de boa fé, buscando legítima proteção dos seus direitos. Nessa manifestação, a Advocacia Geral da União respondeu ao pedido dos trabalhadores e foi categórica ao rejeitar os embargos, pedindo expressamente ao Supremo a certificação imediata do trânsito em julgado da ação, ou seja, encerramento definitivo da discussão. Entretanto, o posicionamento da Advocacia Geral da União vai além. Ela coloca toda a responsabilidade da defesa nessas discussões sobre a revisão da vida toda em si mesma, buscando tirar o peso político do presidente da República,
do Senado e da Câmara dos Deputados, não só por estratégia jurídica, mas também política. Faz questão de enfatizar que, embora represente esses agentes políticos, ela deveria ter sido intimada pessoalmente. Parece até que a Advocacia Geral da União está tentando blindar os representantes políticos. Ao alegar não ter sido intimada pessoalmente, tenta justificar que os ataques pela não efetivação da revisão da vida toda recaiam apenas sobre ela, não sobre os representantes do povo. Tecnicamente, o argumento é válido sob uma perspectiva processual, que exige intimação específica do advogado responsável. Mas, na prática, é ela mesma quem faz a manifestação, pois representa todas essas autoridades. Dá quase para comparar com um jogo de futebol, em que tudo segue correndo e alguém tenta anular um gol por um detalhe banal, sem afetar o resultado mais importante. Esse ponto, de certa forma, não altera o mérito da resposta da Advocacia Geral da União, que permanece firme na defesa da limitação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, alegando que não há omissão ou contradição no acórdão embargado. Defende que o entendimento anterior já havia sido modulado e que os pedidos da Confederação repetem argumentos anteriormente apreciados. Mas, ao contrário do que ela tenta afirmar, existe sim uma lacuna ignorada pelo Supremo Tribunal Federal até agora. A Corte, ao decidir sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos e limitar a modulação aos que já têm decisão judicial favorável, deixou de enfrentar o tema de fundo sobre quem já tinha a ação ajuizada e aguardava julgamento. Nos embargos apresentados, a Confederação destaca o aspecto fundamental da modulação adequada. Não apenas garantir a não devolução dos valores já recebidos pelos aposentados, mas assegurar que todos que entraram com ação até 5 de abril de 2024 tenham direito ao novo cálculo. O pedido é claro e objetivo: que seja reconhecido o direito ao recálculo da aposentadoria para todos que já estavam em litígio judicial antes da nova decisão do Supremo Tribunal Federal. A discussão sobre modulação de efeitos é um conceito fundamental no direito brasileiro. O artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê que, quando há mudança de entendimento nos tribunais, essa mudança não deve prejudicar situações já consolidadas ou pessoas que estavam agindo conforme a jurisprudência dominante da época. Ou seja, é necessário garantir previsibilidade e confiança na atuação do Poder Judiciário. Se a decisão de março de 2024 marcou uma mudança histórica na jurisprudência, o Supremo Tribunal Federal precisa explicar, com base no artigo 23, como a sua modulação atende plenamente o direito daqueles que confiaram nas decisões anteriores e buscaram o judiciário para resguardar seus direitos. A crítica dos embargos é direta ao ponto. Não basta garantir que ninguém vai ter que devolver valores recebidos. É preciso respeitar o direito material de quem entrou com ação antes da nova decisão. O papel da Advocacia Geral da União, contudo, tem sido marcadamente refratário à revisão da vida toda. Ao longo dos anos, ela apresentou manifestações técnicas e políticas contrárias ao direito dos aposentados, sustentando que a regra mais desfavorável deve valer para todos. Chegou a trazer números sobre impacto financeiro, muitas vezes contestados por associações e especialistas. Nunca, em momento algum, apresentou um parecer favorável ao reconhecimento do direito à revisão ampla. Neste cenário, não surpreende que a Advocacia Geral da União tenha pedido a rejeição dos embargos, defendendo o trânsito em julgado da ADI 2111 e o encerramento da discussão. Mas é preciso destacar que o Supremo Tribunal Federal ainda não foi claro sobre os efeitos para quem tem ações em andamento, e esse é, hoje, o principal ponto de insegurança jurídica no país. Outro problema importante é o impacto prático para milhares de pessoas que entraram com ação acreditando na jurisprudência dominante. Muitos têm processo aguardando julgamento,
e a demora do Supremo Tribunal Federal em dar uma resposta definitiva tem gerado angústia e incerteza. É absolutamente compreensível que aposentados e advogados estejam indignados não só com a mudança de orientação, mas com a forma como as decisões vêm sendo moduladas e aplicadas. Num vai e vem que só aumenta o sofrimento de quem depende de uma resposta definitiva. Se você está acompanhando o seu processo, é essencial verificar se o seu advogado está monitorando de perto as decisões, apresentando recursos e realizando todas as diligências necessárias. Essa é uma fase decisiva e cada detalhe pode fazer diferença. Muitos não percebem que, nesse momento, deixar o processo parado pode significar perder direitos pela omissão. Por isso, mesmo que o Supremo Tribunal Federal venha a decidir de forma restritiva, vale lutar até o último recurso pela garantia do seu direito. A revisão da vida toda tem sido objeto de grande disputa nos tribunais, e seu reconhecimento depende fundamentalmente do entendimento sobre segurança jurídica, confiança e proteção das relações processuais constituídas sob o regime anterior. A expectativa dos aposentados é clara: que o Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre os embargos, seja finalmente explícito sobre o direito para quem ajuizou a ação antes da mudança. A ação direta de inconstitucionalidade 2111 e o tema 1112 representam, hoje, os principais instrumentos de defesa dos aposentados em busca do melhor benefício. É fundamental compreender que as decisões do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, embora sejam vinculantes, não podem ser aplicadas de modo a prejudicar pessoas que agiram conforme a jurisprudência dominante. Esse é o cerne do princípio da proteção da confiança e da segurança jurídica. O julgamento recente no Supremo Tribunal Federal trouxe uma modulação insuficiente, que garantiu direitos apenas para quem já tinha decisão favorável, enquanto que milhares de ações permanecem em tramitação à espera de um posicionamento definitivo. A lacuna aberta pelo Supremo Tribunal Federal exige, agora, uma manifestação detalhada nos embargos, e a Advocacia Geral da União, como esperado, se posiciona contra essa ampliação. Se você está se sentindo prejudicado, saiba que não está sozinho. A mobilização conjunta dos aposentados é mais do que nunca necessária para pressionar o Supremo Tribunal Federal a resolver essa pendência de forma justa e clara. O reconhecimento dos direitos desses cidadãos depende fundamentalmente de uma resposta objetiva, que só o julgamento dos embargos poderá trazer. A análise dos argumentos dos trabalhadores metalúrgicos mostra consistência jurídica, com base em princípios constitucionais sólidos e na legislação infraconstitucional. O direito à revisão da vida toda deve ser reconhecido para todos que confiaram nas decisões dos tribunais superiores e atuaram de boa fé, buscando apenas a proteção dos seus interesses legítimos. A modulação de efeitos, ao limitar benefícios apenas a quem já tinha decisão transitada em julgado ou medida provisória favorável, cria um vazio jurídico que ameaça a confiança do cidadão no poder judiciário. O artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não pode ser ignorado nesse momento. É preciso garantir que a Suprema Corte respeite os direitos de todos, inclusive de quem confiou no regime anterior para buscar o benefício justo. A Advocacia Geral da União tenta fundamentar sua posição contrária ao direito dos aposentados, baseada em questões processuais e políticas. Mas o argumento técnico de que não foi intimada pessoalmente não modifica, na prática, o cenário atual. O que está em jogo é o destino de milhares de brasileiros que, sob orientação da jurisprudência dominante, demandaram o reconhecimento do direito à revisão da vida toda. Cabe aqui trazer exemplos que ilustram o drama dos aposentados. Pense na situação de um trabalhador que contribuiu por décadas com salários elevados nos anos anteriores a julho de 1994 e viu seu benefício calculado de forma limitada
ignorando todo esse esforço. Muitos desses brasileiros entraram com ações na justiça guiados pela decisão do Superior Tribunal de Justiça, acreditando que teriam, finalmente, acesso ao reconhecimento justo do direito. Agora, com a mudança repentina do Supremo Tribunal Federal, correm o risco de ver seus processos arquivados ou perder a chance de garantir um benefício maior, mesmo tendo agido conforme o entendimento jurídico da época. O drama não para aí. Na prática, o reconhecimento da revisão da vida toda para quem entrou com ação até 5 de abril de 2024 seria a medida mais justa e equitativa, pois respeita a confiança do cidadão no sistema legal e preserva a isonomia no tratamento dos contribuintes. Qualquer decisão que restrinja esse direito, ignorando essa confiança, representa um retrocesso no sistema de proteção social brasileiro. Neste momento, a disputa está nas mãos do ministro relator Nunes Marques, que determinou a intimação dos principais representantes do poder político e recebeu a manifestação da Advocacia Geral da União. O movimento está concluído para julgamento e o Brasil inteiro aguarda a resposta definitiva sobre o alcance da revisão da vida toda. Enquanto isso, os aposentados seguem em expectativa. Todo o circuito processual envolvendo a ADI 2111 e o tema 1112 tem impacto direto no futuro de milhares de brasileiros. O atraso nas decisões, as reviravoltas jurídicas e a demora do Supremo Tribunal Federal em enfrentar claramente o pedido de modulação ampliada só aumentam a angústia daqueles que dependem de uma resposta para organizar suas vidas e garantir sua dignidade. É fundamental que os aposentados estejam informados sobre os rumos do julgamento e acompanhem de perto os seus processos. A orientação de buscar informações com advogados especializados e garantir a apresentação dos recursos necessários permanece essencial. E no cenário atual, nunca foi tão importante discutir publicamente os fundamentos jurídicos do direito à revisão da vida toda, especialmente para quem agiu de boa-fé e conforme o entendimento vigente à época. O debate sobre a revisão da vida toda atravessa todos os poderes, e sua resolução definitiva depende do cumprimento dos princípios constitucionais que norteiam o sistema jurídico brasileiro. O reconhecimento amplo desse direito é não só uma questão de justiça, mas de proteção das relações jurídicas já constituídas sob confiança legítima nas decisões dos tribunais superiores. Portanto, aposentado, fique atento a cada movimentação. Saiba que o posicionamento da Advocacia Geral da União é, como sempre foi, contrário à ampliação dos direitos dos aposentados. Mas ainda há espaço para discussão nos embargos e pressão popular para que o Supremo Tribunal Federal decida de forma mais justa e clara, reconhecendo o direito de todos que estavam com ação ajuizada até a data de 5 de abril de 2024. Se o seu processo está em andamento, não deixe de acompanhar cada etapa e cobrar do seu advogado a atenção necessária. Em momentos de crise e insegurança jurídica, a melhor proteção é o acesso à informação e o acompanhamento rigoroso dos seus direitos. O futuro da revisão da vida toda será decidido nos próximos capítulos, e cada argumento apresentado nos embargos pode ser determinante para o reconhecimento ou eventual restrição do benefício. O que está em jogo não é apenas o valor do benefício de cada aposentado, mas a própria confiança da sociedade nas instituições de justiça do Brasil. O respeito pelos princípios constitucionais, pela segurança jurídica e pela proteção das relações de boa-fé é o que sustenta uma sociedade justa e equilibrada, onde todos tenham seus direitos resguardados. Por isso, não se conforme com injustiças. Exija do Supremo Tribunal Federal uma resposta clara, transparente e justa para todos os aposentados que buscaram reconhecimento do direito à revisão da vida toda. O momento é de mobilização, acompanhamento atento e muita informação de qualidade.
O julgamento dos embargos vai definir um capítulo decisivo para o futuro dos benefícios previdenciários no Brasil. Fique de olho, acompanhe e sempre lute por seus direitos com informação sólida e segura.